Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 13 do Brasileirão. Página virada, Botafogo ignora a saída de Luiz Castro, vence clássico contra o Vasco e segue firme na ponta. Domingo de reações, Atlético Paranaense e América levam 2 gols, mas buscam recuperação heróica e somam pontos na tabela. Drama sem fim, Cuiabá passa o carro no Santos e sobe na tabela, enquanto o Alvinegro já soma 7 jogos sem vitória no campeonato. E ainda a derrota do Corinthians em casa e a vitória suada do vice-líder Grêmio. Você acompanha o melhor do campeonato mais disputado do mundo aqui no Magazine do Brasileirão Açaí. Abrindo a 13ª rodada, o São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbi. Ambos os tricolores precisavam da vitória para permanecerem próximos dos líderes. Dorival Júnior não pôde contar com o lateral Caio Paulista, emprestado pelo Fluminense ao São Paulo. Do outro lado, o Eduardo Barros optou por deixar Ganso no banco. No aquecimento, os goleiros se abraçaram. Rafael foi reserva de Fábio no Cruzeiro por 12 temporadas. O primeiro tempo não teve uma finalização certa sequer. A melhor chance aconteceu nessa cabeçada de Arboleda. Fábio fez grande defesa, mas foi marcado impedimento no lance. O jogo melhorou depois do intervalo. Juan recebeu o lançamento de Luciano e exigiu nova boa defesa de Fábio. Os visitantes assustaram neste escanteio. Marcelo cruzou e Thiago Santos cabeceou para a grande defesa de Rafael. Os goleiros levavam a melhor sobre os atacantes. Pablo Maia arriscou de longe e obrigou Fábio a trabalhar mais uma vez. Mas o jogo se decidiu nos minutos finais. Rafinha lançou para a área, David ajeitou e Luciano mostrou o poder de finalização para marcar. Fábio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O Fábio tentou, mas não conseguiu evitar. Manda a bola pro fundo do gol! 8ª bola na rede na temporada para o atacante, que beijou o escudo do clube na comemoração. Após o apito final, John Arias discutiu com Pablo Maia e foi expulso. Nada que estragasse a festa do São Paulo no Morumbi. Com a vitória, os paulistas chegaram aos 21 pontos e subiram 4 posições na tabela, logo atrás do Fluminense. Duelo de treinadores argentinos no Maracanã. O Flamengo de Jorge Sampaoli recebeu o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Pedro iniciou a partida no banco pelo lado rubro-negro, deixando Gabi como centroavante titular. No Leão, Iago Pikachu ganhou uma chance no meio-campo. O jogo começou quente. Logo aos 8 minutos, Lucero recebeu na área e foi derrubado por Thiago Maia. Pênalti. Iago Pikachu foi para a cobrança e parou no goleiro Matheus Cunha. Lucero ainda furou o rebote. Incrível! E o castigo veio rápido. Arrascaeta se livrou da marcação com categoria e deu um lindo passe de trivela para Gabi, que só teve o trabalho de desviar para a rede. João Ricardo nem se mexeu. Festa no Maracanã. Ele toca a bola pro fundo do gol, abrindo o placar no Maracanã. O empate quase aconteceu nessa atrapalhada entre Matheus Cunha e Fabrício Bruno. Lucero roubou a bola e cruzou para Caio Alexandre, mas o goleiro rubro-negro se recuperou e fez boa defesa. O Flamengo seguiu pressionando no segundo tempo. Gerson deixou Pedro em excelentes condições para marcar, mas o goleiro João Ricardo brilhou e fez uma linda defesa. Mas depois não teve jeito. Ayrton Lucas cruzou e a defesa não conseguiu afastar. Arrascaeta pegou o rebote e soltou uma bomba, marcando um golaço. Arrascaeta é o nome do gol no Maracanã. Melhor atuação do meio uruguaio nesse Brasileirão. Fim de jogo e vitória importante para o Flamengo, que se mantém firme na briga pela liderança. O Fortaleza caiu para a segunda metade da tabela.
No duelo de tricolores, o Bahia recebeu o Grêmio na Itaipava Arena Fonte Nova. O time baiano precisava da vitória para se afastar do Z4, enquanto o time gaúcho queria os 3 pontos para se aproximar do líder Botafogo. Apesar do treinador Renato Paiva ainda possuir muitos jogadores no departamento médico, ele contou com os retornos de Marcos Felipe, Ademir e Everaldo. Porém, somente o goleiro teve condições de ser titular da equipe. Surpreendendo a todos, Renato Portaluppi foi com o time titular para a partida. Era esperado que ao menos Luiz Soares fosse poupado por conta das dores no joelho, mas o uruguaio foi para o jogo, comandar o ataque do tricolor gaúcho. O Grêmio começou pressionando, Kahneman recuperou a bola no campo de ataque, Soares recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Vilhaçante, que só ajeitou para Cristaldo mandar para o fundo da rede. 1-0 para o Grêmio, belo gol na Fonte Nova. Nos pés do Cristaldo, para pegar de primeira, bola pro fundo do gol! Precisando do gol, o Bahia foi pro ataque. Após boa jogada de Cauli, o meia achou Vinícius Mingotti livre na área, que bateu cruzado, obrigando Gabriel Grando a fazer bela defesa. Depois de tanto pressionar, o empate veio. Tassiano lançou Mingotti, o atacante invadiu a área sem marcação e encobriu o goleiro. Kahneman até tentou evitar o gol, mas Kaique estava lá para completar e balançar as redes. O segundo tempo continuou com os dois times buscando gol, mas só no final que surgiram as boas chances. Vilhaçante recebeu a bola e com o toque limpou 2 marcadores. O paraguaio finalizou cruzado para a grande defesa de Marcos Felipe. E já nos acréscimos, em uma boa triangulação, Ferreira recebeu a bola e cruzou na medida para Gustavo Martins. O zagueiro que estava no campo de ataque só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Bahia, apesar do bom jogo, não foi páreo para o vice-líder do Brasileirão. O Grêmio, com a vitória, chegou aos 26 pontos, se mantendo na briga pela liderança da competição. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Cruzeiro para continuar a boa sequência de 9 jogos de invencibilidade. O time de Mano Menezes veio com força máxima, com destaque para Alan Patrick e Luiz Adriano no setor ofensivo. Já o técnico Pepa optou por ir sem um centroavante, colocando o ponta Estênio como referência no ataque. Logo no começo da partida, o goleiro John assustou a torcida colorada ao escorregar sozinho nesse lance. Mas o Wesley demorou para decidir e perdeu uma ótima chance. E o Cruzeiro seguiu com mais perigo no jogo. O Wesley carregou e lançou o Estênio. A zaga do Inter se atrapalhou e o camisa 22 ficou com a sobra. Mas a finalização saiu ao lado do gol colorado. No segundo tempo, o Internacional saiu mais para o ataque. Alemão disputou a bola com Lucas Oliveira e o árbitro, com a ajuda do VAR, expulsou o zagueiro do Cruzeiro. Mas o time de Mano Menezes não soube aproveitar a vantagem numérica em campo. Apenas no final do jogo conseguiu assustar a Raposa nesse chute de Alemão, mas a bola saiu ao lado da meta de Rafael Cabral. Fim de jogo, empate com gosto amargo para o Internacional, que jogou quase 30 minutos com um homem a mais em campo. Abrindo a rodada de domingo, o Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino e Itaquera. Vanderlei Luxemburgo promoveu a estreia como titular do garoto Gabriel Moscardo no meio-campo, jogando ao lado de Maicon e Juan Oliveira. Já Pedro Caixinha, com muitos desfalques, contou com Eduardo Sacha e Thiago Borbas como principais armas ofensivas. Mesmo diante de mais de 40 mil pessoas, foi o Bragantino quem começou melhor. Juninho Capixaba fez ótimo passe para Thiago Borbas, que ajeitou de peito para Eric Ramírez. O camisa 7 cruzou para Eduardo Sacha, que abriu o placar na Neoquímica Arena. Troca de passes rápida e Thiago Borbas arriscou de longe, mas Cássio defendeu com tranquilidade. No começo do segundo tempo, o Bragantino seguiu pressionando. Após bola disputada na área do Corinthians, Juan Oliveira jogou contra o próprio Patrimônio e acertou a trave de Cássio, quase ampliando o placar para o adversário. No final do jogo, Felipe Augusto até conseguiu criar uma boa oportunidade de gol nesse chute de fora da área, mas a bola foi direto para a linha de fundo.
Fim de jogo em Itaquera, com vitória do Red Bull Bragantino, com uma cena que se repete a cada rodada, ao som de vaias da torcida corintiana. O estádio Newton Santos foi o palco do Clássico da Amizade neste domingo. O Botafogo entrou em campo sem Luiz Castro, já que o técnico aceitou a proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita. Cláudio Caçapa comandou a equipe. Já o Vasco não contou com dois jogadores importantes na temporada, Gabriel Peck suspenso e Jair lesionado. O primeiro lance da partida veio do Fogão, Rafael cruzou pela direita, Robson vacilou e Tiquinho Soares quase guardou com essa cabeçada, mas Léo Jardim evitou com uma boa defesa. Já nos acréscimos, Tiquinho Soares quase guardou uma pintura. Luiz Henrique cruzou para o camisa 9 e o artilheiro do Brasileirão tentou um lindo voleio, mas acabou errando por muito pouco. Na volta para o segundo tempo, Luiz Henrique fez uma boa tabela com o Tiquinho e saiu cara a cara com Léo Jardim. Com muita frieza, chutou por baixo das pernas do goleirão e já saiu cheio de marra. Invadiu a área e de pé esquerdo manda a bola pro fundo no gol. Em um vacilo de Adrielson, Alex Teixeira saiu cara a cara com Lucas Perry, mas acabou perdendo a chance clara. Minutos depois, Hugo cruzou e Júnior Santos cabeceou, mas Léo Jardim fez uma defesa espetacular, evitando o segundo do Glorioso. Mas todo o esforço de Léo Jardim foi em vão, porque o Botafogo conseguiu ampliar. Carlos Alberto correu pela esquerda, deixou o Puma Rodrigues na saudade e fechou o caixão. Para garantir a vitória do Glorioso no Clássico. Final de jogo no estádio Newton Santos. Com esta vitória, o Botafogo dispara na liderança, enquanto o Vasco segue vivendo o drama da zona de rebaixamento. Na tarde de domingo, o Mineirão recebeu um belo clássico entre Atlético Mineiro e América. Com o importante desfalque de Paulinho, titular absoluto do Galo, o técnico Luiz Felipe Scolari promoveu uma mudança no esquema tático, trocando o 4-3-3 por 4-4-2. O mesmo aconteceu com Coelho, que também desfalcado, com a ausência de Everaldo, foi a campo com o esquema 4-4-2, opção de Wagner Mancini. Em um gol relâmpago, o Galo abriu o placar. Com apenas 1 minuto e meio de partida, Pavon fez boa tabela com o Hulk pelo lado esquerdo do ataque e cruzou na medida para Zaratio, que chutou de primeira. A bola quicou no chão e encobriu o goleiro Matheus Pazinato, que nada pôde fazer. Zaratio honra a camisa número 15. Mas numa falha da defesa do América, em um passe errado de Marcinho, ele, o artilheiro Hulk, ficou com a bola, invadiu a área e bateu com tranquilidade na saída do goleiro. Mas que bobeada! Você entrega um presente desses pro Hulk e você queria o quê? 2-0 Galo, após a metade da primeira etapa. Poucos minutos depois de levar o segundo gol, o América teve outra baixa. O centroavante Aloísio, destaque da equipe, saiu do jogo lesionado. Porém, a entrada de Mastriani ainda seria crucial para o restante do clássico. Ainda na primeira etapa, o América teve sua melhor chance. Em cobrança de escanteio, o Iago Maidana cabeceou e viu Everson executar um milagre. No rebote, foi a vez de Avelar, que parou no zagueiro Maurício Lemos, salvando em cima da linha. Com pouco mais de 10 minutos da segunda etapa, começava a reação do time visitante. Após boa jogada de Rodrigo Varanda, Avelar cruzou a bola na área e Mastriani, que havia entrado na primeira etapa, cabeceou firme para diminuir o placar. A bola ainda bateu no travessão antes de balançar as redes do Atlético. 2-1. A cabeçada foi quase um chute. O América passou a pressionar e novamente em jogada de Varanda, Lucas Cal cruza da esquerda. Benítez domina, chuta para dentro da área e de novo ele, Mastriani, fez uma pintura no Mineirão, mandando a bola de letra pro fundo das redes do goleiro Everson. Gol do Mastriani de letra. Com categoria, o América faz 2-2.
Não satisfeito com o empate conquistado, o América pressionou ainda mais o Galo, que mais uma vez foi salvo por grande defesa de Everson na finalização de Mastriani, que por muito pouco não fez um hat-trick no Mineirão. E após grande reação do Coelho e bela partida do goleiro Everson, o resultado final foi o empate em 2-2. Com o ponto conquistado, o Atlético chegou a 20 na 10ª colocação na tabela, enquanto o América permaneceu na vice-lanterna, com apenas 9 pontos somados. Vindo de 2 derrotas consecutivas, o Palmeiras visitou o Atlético Paranaense na Liga Arena, em Curitiba. Wesley Carvalho não pôde contar com Bento e Fernandinho, suspensos. Do outro lado, Abel Ferreira foi desfalque, também por suspensão. João Martins surpreendeu ao poupar Rafael Veiga, Dudu e Arthur, mandando a campo uma escalação cheia de jovens. Logo no primeiro minuto, a primeira polêmica do jogo. Zé Ivaldo deu uma cotovelada em Hendrick dentro da área. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Os jogadores do Palmeiras queriam a expulsão do zagueiro do Furacão. O próprio Hendrick foi para a cobrança, mas o chute saiu fraco e facilitou a defesa de Léo Link, que nem deu rebote. O goleiro de 22 anos pegou um pênalti em seu primeiro jogo pelo Brasileirão na carreira. Mas Hendrick se redimiu na sequência. Breno Lopes cruzou da direita e o camisa 9 mergulhou para marcar de cabeça. Quarto gol do atacante de 16 anos no Brasileirão, voltando a marcar na casa do Atlético, onde ele fez o seu primeiro gol como profissional em 2022. Dele, o garoto predestinado, iluminado, bom de bola, Hendrick! Mais Hendrick no primeiro tempo. Luiz Guilherme deu lindo passe e o atacante soltou a bomba, mas acabou acertando a trave. Surpreendendo fora de casa, o Verdão seguiu melhor depois do intervalo. John roubou a bola no ataque e cruzou para Breno Lopes, que parou em ótima defesa de Léo Link. Em nova roubada de bola no campo ofensivo, Gabriel Menino tabelou com o Breno Lopes e contou com o desvio em Thiago Heleno para aumentar a vantagem dos visitantes. Segundo gol do camisa 25 no Brasileirão. A reação do Atlético começou logo depois. Vitor Roque recebeu na área e teve seu chute bloqueado pelo braço de Garcia. Pênalti marcado após revisão do VAR e o lateral do Palmeiras acabou recebendo o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Vitor Bueno mostrou tranquilidade para recolocar os donos da casa na partida, 2-1. Menos de 10 minutos depois, Vitor Bueno lançou Madison na área e o lateral ajeitou para o meio. Vitor Roque, livre para cabecear, testou para o gol vazio. Era o empate do Furacão, 7º gol do atacante de 18 anos no Brasileiro. Dele, Vitor Roque! Demais, um garoto bom de bola do nosso futebol! Apesar da pressão final do Atlético, o placar ficou mesmo no 2-2. Reclamações contra a arbitragem de lado a lado e 1 ponto para cada time. O Palmeiras recebe o Flamengo na próxima rodada, enquanto o Atlético visita o Fortaleza. Cuiabá e Santos se enfrentaram na Arena Pantanal em um confronto direto na parte de baixo da tabela. O time da casa veio a campo com 3 desfalques, todos por suspensão. O técnico Antônio Oliveira e os jogadores Alain Pereur e Fernando Sobral. Já o Santos tem vivido um drama extracampo e afastou o Soteldo, o camisa 10, na última semana. Luan Dias ganhou uma oportunidade no time titular. O Cuiabá teve a primeira oportunidade da partida com Ranieri. Após cobrança de escanteio, o camisa 14 cabeceou muito bem, mas parou nessa defesaça de João Paulo. O Peixe até tentou a reação no finalzinho da primeira etapa com esse chute de Marcos Leonardo, mas Walter apareceu muito bem. Já no segundo tempo, Daverson abriu o placar após cobrança de escanteio. Cepelini deu um presente para o camisa 16, que pulou entre os zagueiros e balançou as redes. Daverson, camisa número 16, o menino maluquinho do Dourado.
Lá vem cobrança de falta ensaiada. Cepelini para Denilson e a bola só foi parar dentro do gol. Que chute perfeito do volante. Sem chances para João Paulo. E no finalzinho, Riquelme ainda guardou mais um para o Cuiabá. Mais uma vez com um chutaço. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés do camisa 20. Que mandou uma bomba! 3-0 e caixão fechado. Riquelme! Camisa número 20, um balaço pro fundo do gol do João Paulo. Apita o árbitro, fim de jogo na Arena Pantanal. O Cuiabá vence a primeira em casa e consegue pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O Santos se afunda ainda mais e chega a 12 jogos consecutivos sem vitória. Goiás e Curitiba fecharam a rodada no Ailé Pinheiro. O Goiás foi a campo com um 4-3-3, com o Matheus Peixoto sendo a principal esperança de gols do Esmeraldino. Comandado pelo interino Thiago Kozlowski, o Coxa teve algumas alterações no time titular. O Coritiba entrou em campo determinado a conquistar os 3 pontos fora de casa e abriu o placar com esse golaço de Aleph Manga. O camisa 11 recebeu o lançamento do goleiro, chapelou o Tadeu, que tinha abandonado o gol, e bateu por cima do zagueiro para colocar o Coxa na frente. Mesmo com o gol, o clube paranaense não tirou o pé e quase ampliou com o Marcelino Moreno, que pegou bem na bola, mas parou na defesaça de Tadeu. Porém, no escanteio gerado no lance, saiu o segundo gol do Coritiba. Kusevich subiu sozinho dentro da área e meio de cabeça, meio de coxa, mandou pro gol. Tadeu ainda tentou salvar, mas espalmou para dentro. Na segunda etapa, uma substituição foi fundamental para recolocar o Goiás no jogo. Dodô tinha acabado de entrar e em seu primeiro toque na bola, aproveitou o rebote para diminuir. 2-1 na Serrinha. Mas quem chegou perto de definir a partida foi o Coxa. Tadeu, em 2 oportunidades no mesmo lance, salvou o Goiás de levar mais um. Nos minutos finais, o Goiás quase chegou ao empate nesse cabeceio, mas Gabriel foi seguro para fazer a defesa. Fim de papo no Ailé Pinheiro. Depois de 13 rodadas, o Coritiba finalmente conquista sua primeira vitória no Brasileirão e começa a sonhar com uma recuperação. Já o Goiás desperdiça a chance de sair da zona de rebaixamento, jogando em casa. Nós abrimos nosso top 3 com o Denilson do Cuiabá. Em jogada ensaiada na entrada da área, Denilson recebeu a bola após cobrança de falta e colocou ela no cantinho, sem chances para o goleiro João Paulo. Em segundo lugar fica Mastriani do América. Em bela troca de passes, Lucas Cal cruzou, Benítez colocou no meio da área e Mastriani colocou para dentro de letra. Uma finalização incrível para dar o empate ao Coelho. Que golaço, Mastriani! E o gol mais bonito da rodada vai para essa pintura de Aleph Manga. O atacante do Coxa partiu em velocidade após o lançamento de Gabriel, deu um chapéu em Tadeu e finalizou por cobertura. A princípio foi marcado impedimento, mas o VAR corrigiu o erro e confirmou o brilhante gol do atacante do Coritiba. A melhor defesa da rodada 13 foi de Everson. O goleirão do Atlético fez um milagre e mostrou todo o seu reflexo ao ir buscar lá embaixo o cabeceio de Iago Maidana.
O drible da rodada fica por conta de Lima. O meia do Fluminense limpou a marcação com esse giro abusado. Alá Zidane! Quanta classe! Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 13. Goleiro, Matheus Cunha, do Flamengo. Lateral direito, Aderlan, do Red Bull Bragantino. Zagueiros, Gustavo Martins, do Grêmio e Vitor Cuesta, do Botafogo. Lateral esquerdo, Danilo Avelar, do América. No meio-campo temos Arrascaeta, do Flamengo. Cepelini, do Cuiabá e Vitor Bueno, do Atlético Paranaense. Na ponta direita temos Luciano, do São Paulo. Na ponta esquerda, Luiz Henrique, do Botafogo. E como centroavante, Mastriani, do América. O técnico é Renato Portaluppi. O nosso prêmio de melhor jogador da rodada 13 vai para o craque do Flamengo, Arrascaeta. O meia uruguaio foi essencial para a vitória do rubro-negro contra o Leão. Primeiro com esse passe milimétrico no primeiro gol de Gabi. E depois fuzilando dentro da área para marcar o segundo gol do Flamengo. Parabéns, Arrasca! Após a 13ª rodada do Brasileirão, a classificação é essa. O Botafogo segue na liderança com 33 pontos. Destaque também para o Flamengo, agora terceiro colocado com 25 pontos. Já na parte de baixo, o Coritiba segue na lanterna, mas dessa vez com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A 14ª rodada do Brasileirão Açaí começa com o Vasco recebendo o Cruzeiro em São Januário. Ao mesmo tempo, Cuiabá e Bahia se enfrentam na Arena Pantanal. Depois, o Corinthians visita o Atlético Mineiro, enquanto o Coritiba recebe o América no Couto Pereira. Palmeiras e Flamengo fecham os jogos de sábado no Allianz Parque. Santos e Goiás abrem o domingo às 11 horas da manhã na Vila Belmiro. Mais tarde temos Fluminense e Internacional e Red Bull Bragantino e São Paulo. A rodada 14 se encerra com Grêmio e Botafogo e Fortaleza e Atlético Paranaense. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 13. Nos vemos na próxima!